E aí, caçadores de mistérios, sejam muito bem-vindos ao canal Mistério D. Eu me chamo Danilo Tavares e hoje trago para vocês um pouco da história da besta de Gévaudan, uma criatura que assustou a pequena província francesa de Gévaudan entre 1764 a 1767. A criatura foi descrita como um monstro semelhante a um lobo, mas muito maior do que qualquer outro lobo que já havia vagado pela região, sendo quase do tamanho de uma vaca ou de um burro. Suas patas eram dotadas de garras afiadas, a pelagem era escura como a noite, a cabeça maciça semelhante a um martim com orelhas pequenas e retas, além de uma boca excepcionalmente grande, repleta de enormes presas. Mais do que uma aparência medonha, a criatura parecia dotada de uma maldade inerente que a impelia a matar pelo simples prazer de fazê-lo, não apenas para se alimentar ou defender. Acredita-se que até seu reinado de terror se encerrar, a besta de Gévaudan tenha matado algo entre 60 e 100 homens, mulheres e crianças, deixando ainda um saldo de mais de 30 feridos. Atestar a veracidade destes números, é claro, constitui uma tarefa impossível, mas ao certo se sabe que o caso realmente aconteceu e que o número de vítimas foi elevado, uma vez que causou comoção em todo o país, vindo a ser reconhecido em outras partes da Europa. O primeiro encontro relatado com a fera aconteceu em maio de 1764, na floresta de Mercoeur, próximo a Lagog, na porção oriental de Gévaudan. Uma jovem que cuidava de seu rebanho de gado percebeu uma forma escura espreitando em meio aos arbustos. Ela contou que a fera saltou da mata investindo contra os animais, mas os touros conseguiram mantê-lo à distância com seus chifres. A criatura atacou por uma segunda vez, lutando contra os touros, um comportamento incomum para um lobo, mas foi repelida novamente. Os animais conseguiram ganhar tempo suficiente para a mulher apavorada escapar e chegar até seu vilarejo, onde ela contou o que havia acontecido. Os homens da vila se armaram e foram até o local, encontrando alguns animais feridos, mas nenhum sinal do lobo. Apenas um mês depois, o lobo apareceu novamente. Dessa vez o ataque terminou em uma tragédia, com a morte de uma menina que não conseguiu escapar da fera. O corpo da criança foi encontrado próximo a um córrego, onde ela havia ido encher um cântaro de água. Ela havia sido horrivelmente mutilada e seu coração, segundo as histórias, fora devorado pela fera. Nos meses que se seguiram, a região mergulhou em um clima de apreensão à medida que o enorme lobo negro prosseguia em sua matança, parecendo ter desenvolvido um gosto especial por mulheres, crianças e homens solitários que se embrenhavam na floresta para cuidar de seus animais pastoris. A forma como a fera atacava também era incomum para um predador, pois ele visava a cabeça de suas vítimas, ignorando os braços e pernas, áreas em que os lobos tendem a se concentrar. As vítimas que não eram inteiramente devoradas ou desapareciam sem deixar vestígios, eram encontradas com suas cabeças despedaçadas ou completamente removidas de seus corpos, algo que nunca se tinha ouvido falar até então. Em virtude do grande número de ataques e vítimas fatais, alguns começaram a suspeitar que haveria mais de uma fera, um par ou quem sabe até uma alcateia dos temíveis animais. De fato, algumas testemunhas relatavam ter avistado a fera no momento em que ela era vista em outro lugar. Alguns também diziam ter visto o enorme lobo andando com outros animais menores, que ele parecia liderar. Os relatos se multiplicavam e um estranho boato começou a se espalhar, o de que a fera seguia as ordens de um homem misterioso, todo vestido de couro preto, que apontava às pessoas que a fera deveria matar. Para alguns era um nobre decadente, que tornava o assassinato seu esporte, para outros era o próprio diabo. À medida que a besta de Gévaudan continuava a matar sistematicamente, as pessoas começaram a acreditar que por trás de suas ações havia um componente sobrenatural. Caçadores perdiam o rastro da fera no meio da floresta, armadilhas eram ignoradas, armas pareciam negar fogo e os mateiros não entendiam como um lobo era capaz de se esquivar de todas as suas buscas. A habilidade da criatura em sobreviver a todas as tentativas de eliminá-la e o fato dela preferir matar mulheres
parecia algo claramente sobrenatural. Os camponeses passaram a acreditar que não estavam enfrentando um simples lobo, mas um garou, um lobisomem. Apesar de todas as providências para aumentar a segurança, erguendo cercas e acendendo tochas durante a noite, não havia sinal da fera diminuir sua sede de sangue. Em outubro de 1764, 2 caçadores encontraram a besta na floresta e atiraram contra ela a uma distância de apenas 10 passos. Eles atingiram a criatura, quase a queima-roupa, e conseguiram derrubá-la. Mas antes que eles pudessem recarregar os mosquetes para uma segunda salva, ele se ergueu e correu para o bosque. Os caçadores juraram ter acertado a fera, mas contaram que as balas não foram capazes de matar a besta imbuída de uma resistência obviamente diabólica. Uma vez tendo contado o que havia acontecido, organizou-se um grupo de caça que encontrou facilmente os rastros de sangue adentrando o bosque, exatamente no local em que os homens haviam alvejado a criatura. Diante da quantidade de rastros, todos acharam que seria questão de tempo até encontrarem a carcaça da fera em algum ponto da floresta. Os homens entraram na parte mais profunda da mata, onde descobriram vários corpos de vítimas até então desaparecidas, mas nenhum sinal da fera responsável por aquele massacre. Quando se preparavam para retornar, o lobo surgiu sorrateiramente, investindo contra os homens e fazendo mais 4 vítimas fatais. Os sobreviventes contaram que dispararam inúmeras vezes acertando o alvo, mas cada vez que a besta era baleada, se levantavam para atacar novamente. Aterrorizados, os homens fugiram sem olhar para trás. Depois disso, o pânico se instalou de vez na região. As histórias sobre as façanhas da fera se espalharam carregadas por caçadores, mercadores e viajantes. Logo, não havia um caçador na França que não tivesse ouvido falar da maligna besta de Gévaudan. Várias brites se formaram, grupos de caçadores compostos por vários homens, a pé ou montados, armados com mosquetes potentes, longas lanças de caça e mastins farejadores. O chefe da milícia local, o capitão Duhamel, foi incumbido pelo próprio rei Luís de encontrar e eliminar a ameaça responsável por deixar os camponeses em um estado de terror tamanho que colocava em risco as colheitas. Duhamel organizou um enorme grupo de voluntários, formado por 17 caçadores experientes montados a cavalo, um estoque de mais de 40 mosquetes previamente carregados e uma parelha de mais de 30 cães de caça. O grupo chacinou todos os lobos que havia na região. Segundo contas, mais de 200 animais foram mortos, mas nenhum deles se parecia com a elusiva besta de Gévaudan. Os caçadores espalharam armadilhas pela floresta. Deixavam ovelhas em lugares acessíveis vigiados noite e dia. Aguardaram e chegaram até a vestir alguns com roupas de mulher para tentar atrair a fera, mas nenhuma dessas estratégias logrou êxito. Finalmente, em novembro, o grupo de Duhamel avistou a fera e a perseguiu pela floresta, mas a perdeu em uma área onde os cavalos não conseguiram adentrar. Seguindo a pé, os implacáveis caçadores não se renderam e, depois de encontrar com um enorme lobo em uma clareira, dispararam contra ele, supostamente o alvejando repetidas vezes. Ainda assim, a fera conseguiu escapar para dentro do bosque. Claro que essa história é um pouco maior e um pouco mais complexa do que isso, mas isso é assunto para um outro vídeo, caso esse realmente dê o retorno esperado. Quem puder dar aquela força, desde já agradeço. E é isso aí.